só um ombro para a gente apoiar, alguém para conversar, alguém para trocar uma ideia, alguém para desabafar e trocar essa troca de informações, de experiências, é uma coisa que a gente só consegue verdadeiramente em amigos. Aí, mas o que o Neto vai falar hoje? Amizade. Gente, 1 Samuel 18, meio previsível, talvez. Vamos abrir ali em 1 Samuel 18, e a gente tem uma história de amizade muito da hora na Bíblia. E eu queria orar, antes de tudo, eu queria orar com todos vocês. Fechamos nossos olhos. Senhor Deus, estamos aqui reunidos, Senhor, em jovens, adultos e jovens que deram certo, para aprender um pouco mais sobre Sua Palavra. Estamos aqui, Senhor, porque, primeiro de tudo, nós queremos ter o Senhor na nossa vida adiante, em primeiro lugar. Peço, Senhor, que o Senhor nos dê entendimento, nos enche de espírito para entender um pouco mais sobre a mensagem que o Senhor deixou para nós aqui nessa terra. É o que nós pedimos, agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Gente, a história de Davi e Jonatas é uma história bem interessante, porque pensa assim comigo: Jonatas era filho do rei, nada mais, nada menos. Um dia eu vou assumir isso aqui, vamos lá. Mas não é assim que as coisas acontecem para Jonatas, e não é assim como Davi tinha pensado e planejado na vida dele. O contexto de Samuel, 1 Samuel 18 é o seguinte: Davi tinha sido ungido e ele tinha acabado de voltar da guerra contra os filisteus, tinha acabado de derrubar Golias, e Saul queria conhecer mais sobre Davi. Quem que é o pai desse guri aqui? Cara, que é da hora, interessante. E nessa passagem aqui, 1 Samuel 18, de 1 a 4, acontece aqui o primeiro contato que a gente tem de Jonatas com Davi. E diz o seguinte, versículo 1: Depois das conversas de Davi com Saul, surgiu tão grande amizade entre Jonatas e Davi, que Jonatas tornou-se o seu melhor amigo. Daquele dia em diante, Saul manteve Davi consigo e não o deixou voltar para a casa de seu pai. E Jonatas fez um acordo de amizade com Davi, pois se tornara o seu melhor amigo. Jonatas tirou o manto que estava vestindo e o deu a Davi, com sua túnica e até sua espada, seu arco e seu cinturão. A primeira coisa que a gente consegue tirar aqui desse texto é como Jonatas se importava tanto com Davi, que ele se desfez dos seus próprios bens. O que tornava Jonatas, ele entregou para Davi como demonstrar o carinho que ele tinha ali por aquele rapaz. E ter uma amizade assim é uma coisa muito difícil hoje em dia. Não é todo mundo que faz isso. Querendo ou não, a gente tem amigos, conheci aqui você, vamos trocar uma ideia, troca o zap, troca o Insta e curte, mas ninguém chega para você e se desfaz das coisas que ele tem para você, para te ajudar. E muitas das vezes nós não fazemos as mesmas coisas pelos nossos amigos. Mas não é assim na história de Davi e Jonatas. E não só isso, Jonatas tem a humildade de reconhecer o chamado de Davi e não tem inveja, não tem rancor, não tem nada. É uma amizade extremamente pura, pelo menos pela parte de Jonatas, que Davi é um personagem um pouquinho controverso aqui na Bíblia. Mas Jonatas tem uma estima muito grande por Davi. No capítulo 20 de 1 Samuel, a gente tem literalmente uma conversa. Davi estava sendo perseguido por Saul, estava ali em Naiote, em Ramá, e é uma conversa porque Davi estava desesperado, estava o rei vindo atrás dele. Quem que é o Davi perto do rei e o exército? E eles trocaram: não, mas seu pai vai isso e aquilo. Não, mas se ele for, ele vai me contar, e aí eu te conto, e aí ele dá um jeito. E essa amizade é tão forte na Bíblia que ela se reflete depois em 2 Samuel, quando Davi vai atrás do último herdeiro de Jonatas, que é Mefibosete. Mefibosete era aleijado, estava ele escondido ali e tinha medo de voltar aqui para a Judéia, porque ele tinha medo de restituírem o trono para Mefibosete. E mesmo assim Davi
toma Mefibosete, cuida dele e coloca ele para comer todos os dias juntos à sua mesa. Por quê? Por causa da amizade que ele já tinha com Jonatas, que já não era vivo nesse tempo. Mas eu não vim aqui para falar só sobre Davi e Jonatas. É legal, tem muita história de amizade na Bíblia. A gente tem Ruth e Noemi, que são amigas, querendo ou não são amigas. Ruth, depois que o marido de Ruth morreu, Noemi não tinha mais nada para oferecer ali para Ruth, mas mesmo assim elas continuaram juntas, continuaram a luta, e cada uma se ajudou. A gente tem Abraão, tem Ló também, Abraão e Ló. Abraão era tio de Ló, mas Ló tinha uma estima tão grande por Abraão tinha uma estima tão grande por Ló que ele intercedeu a Deus: vou destruir Sodoma e Gomorra. Não, Senhor, eu tenho Ló lá, vamos salvar ele, porque ele é justo. E foi assim que aconteceu. Ló foi salvo por causa da amizade que os dois tinham. E é muito, muito, muito difícil ter uma amizade assim, verdadeira, uma amizade que você pode se abrir, uma amizade que você pode confiar nas pessoas, você pode ser transparente acima de tudo, você pode contar os seus segredos, ele pode contar os seus segredos, e aquilo fica ali e cada um se ajuda. Depois que eu voltei do Riachão, esse ano, eu senti uma vontade muito grande de ter um pouco mais de interação com as pessoas da minha idade, ter um pouco mais de troca, e eu queria atalhar. A primeira coisa que eu pensei, escola sabatina, muito mais interação, muito mais gente ali pensando do jeito que eu estou pensando. Aí eu cheguei para a Jane, a Central tem escola sabatina. Exatamente, tem uma sala de jovem, a gente não tem aqui é só adulto e adulto. Querendo ou não, o jovem, quando ele está sentado ali atrás do banco, no fundo, ele não quer dar um palpite, falar. Às vezes a gente não está muito bem acostumado ali, se expor muito ali para a igreja inteira. E aí a Jane me puxou. Não, olha só, vem cá. Quantos jovens a gente tem na nossa igreja? Uma galerinha aí. Então, esse aqui é o material. A partir de semana que vem você vai passar a lição. Assim não, do nada. E não é que foi a melhor coisa que ela fez por mim, pelo menos. Eu não sei como está sendo para vocês, mas a experiência que a gente troca durante a escola sabatina, como amigos, como pessoas que estão estudando a mesma coisa, a mesma palavra, é muito bom, porque a gente se conhece, a gente se abre, a gente troca muita experiência durante a escola sabatina. Ellen White traz para a gente um texto Antes de tudo, na verdade, eu queria ler uma outra passagem da Bíblia com vocês sobre amizade. João capítulo 15, versículo 12. Nos diz o seguinte: o meu mandamento é este: amem-se uns aos outros como eu os amei. Ninguém tem maior amor do que aquele que dá a sua vida pelos seus amigos. Vocês serão meus amigos se fizerem o que eu lhe ordeno. Já não os chamo de servo, porque o servo não sabe o que o seu senhor faz. Em vez disso, os tenho chamado amigos, porque tudo que eu ouvi do meu Pai, eu lhes tornei conhecido. Vocês não me escolheram, mas eu os escolhi para irem e darem fruto que permaneça, a fim de que o Pai lhe conceda o que pedirem em meu nome. Aí a gente pensa, como que está o nosso... A gente tem relacionamento com nossos amigos aqui, amigos da igreja, a gente vê todo sábado, todo domingo, troca uma ideia, um grupinho ali, joga um vôlei, um pouco competitivo às vezes, só de vez em quando, só um pouquinho, gente. Mas como está o nosso relacionamento com o nosso melhor amigo? Porque aqui nessa passagem aqui, Jesus diz literalmente que não há maior amor do que aquele que se entregou pelos seus amigos. E Jesus fez literalmente isso por nós. E você faria isso pelo seu amigo? É uma pergunta que eu deixo aqui em aberto. E não só isso, ele confere para a gente uma tarefa, uma missão, que é dar frutos.
e a gente tem dado frutos. Ellen White deixa para a gente, em Conselho sobre Saúde, na página 414, o seguinte texto: é natural buscar companheirismo. Todos encontrarão companheiros ou os farão, e exatamente na medida da força da amizade será o grau de influência exercido pelos amigos uns nos outros, para bem ou para mal, e todos terão amigos que influenciarão e serão influenciados. E aqui a gente faz uma pausa. Realmente, se a gente para pensar, qual é o jeito mais fácil da gente influenciar uma pessoa? É sendo amigo dela. É o jeito, é a maneira de pensar, é o ciclo social, muitas das vezes vai pensar o que o grupo está pensando. Se uma pessoa, gente, comecei a assistir essa série aqui, bora assistir, bora. Aí passa uma semana, vocês gostaram de qual episódio? Como que é o negócio aqui? E a gente tem feito a mesma coisa no nosso ciclo social de amigos, mas falando sobre a mensagem de Deus, porque é uma coisa que eu tento fazer muito na minha vida. 1 Coríntios 3, capítulo 16, diz o seguinte: vocês não sabem que santuário de Deus e que o Espírito Santo habita em vocês? Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá, pois o santuário de Deus, que são vocês, é sagrado. A gente tem sido o santuário de Deus para as pessoas no exterior. Quantos aqui têm contato com pessoas que não estão dentro da igreja aqui todos os dias? É muita gente? É muita gente. E que influência a gente está exercendo na vida dessas pessoas? Porque segundo Ellen White, nós influenciamos nossos amigos para bem ou para mal. Claro, a gente tem que ter tem muita gente que pensa, não, mas olha só, eu não vou andar com fulano, porque fulano não é boa influência para mim. Mas, gente, eu acho que isso aqui vale até certo ponto, principalmente quando é criança. O pai sempre tem aquela, não, você não vai andar com fulano, porque fulano não se conhece, né? Aquele tipinho de gente, aquele tipinho de pessoa. E eu não penso assim. Acho que depois de um tempo, quando a gente tem a fé alicerçada em Deus e a gente sabe muito bem o que a gente quer, a gente não se preocupa com as influências más que vêm para a gente. Eu procuro muito influenciar os meus amigos para o bem. Há um tempo atrás, conversa dessas reuniões assim, minha tia chegou para mim e eu converso muito, eu tenho muito amigo que não é da igreja, e eu converso muito com eles pela internet, a gente já se encontrou, passou o final de semana, Réveillon, essas coisas juntos. E aí ela perguntou, mas que tipo de amigos que são esses aí que você tem, que você sempre fala deles? Só indigente. Só gente. É funkeiro, é maconheiro, é roqueiro, comunista, fascista, o que você pensar é amigo meu. Escolhe um, eu tenho o bingo completo. Mas por que eu mantenho minhas amizades assim, gente? Porque eu sei muito bem onde eu quero estar. Eu sei muito bem onde eu quero que os meus amigos estejam. E isso é a mensagem principal que eu estou tentando passar aqui para vocês. Se Deus se entregou por mim, se Deus morreu por mim na cruz, por que eu não posso sair da minha zona de conforto, conhecer pessoas que não estão pensando da mesma maneira que eu, e eu com o meu pensamento, com a minha base, com o meu alicerce em Deus, porque eu não posso influenciar essas pessoas? Todo mundo aqui já ouviu aquela frase, você é a única pessoa, é a única Bíblia que muitas pessoas vão ler. E é exatamente isso que eu penso sobre isso aqui. Eu estou sendo a igreja para muitas pessoas que às vezes não teriam interesse em vir, não teriam interesse em buscar, não vão, não querem, não gostam, pensam muito diferente, mas cara, olha só, vamos jogar ali, não, gente, hoje é sexta, eu vou tudo por sol, para mim é muito importante, depois eu tenho que estudar a minha lição. Não, mas sábado de tarde não, olha, sábado de tarde também não tem como, sábado de manhã eu vou para a igreja, eu tenho escola sabatina, eu tenho meu culto, tenho almoço em família, eu também quero dar uma estudada na Bíblia. Mas que horas você está disponível? Depois das 7, quem sabe? E é sempre isso, não, mas 7 horas a gente não vai estar aqui, mas infelizmente, gente, vocês
escolheram estar comigo aqui, eu escolhi estar aqui desse jeito também. E tentar passar essa mensagem é muito difícil. É muito difícil. Da mesma forma que tem aquela frase, diga-me com quem andas e te direi quem és. Se a gente levar isso aqui ao pé da letra, o que a gente pode dizer de Jesus na Bíblia? Com quem Jesus andava na Bíblia? Era só os bonzinhos? Não era. Tinha muita gente errada seguindo Jesus. E eles seguiam Jesus porque eles viam nele uma luz. E nós temos que ser essa luz para todas as pessoas que estão fora, todas as pessoas que às vezes não vão atrás dessa mensagem. A gente tem que levar essa mensagem para todos, não tem exceção, porque está escrito que quando a mensagem toda for pregada, aí sim será o final dos tempos, e aí sim será a vinda do homem. E o que a gente está fazendo hoje? A gente procura só amigo, só gente da igreja, só ali a escola sabatina, sábado. Tem um último texto que eu queria ler aqui com a gente, que é Mateus 5, 13, 16. Todo mundo conhece? É bem conhecido, né? Mateus 5, versículos 13 a 16. É o sal da terra, né, gente? Versículo 13 está escrito: vocês são o sal da terra, mas se o sal perder o seu sabor, como restaurá-lo? Não servirá para nada, exceto para ser jogado fora e pisado pelos homens. 14. Vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte, e também ninguém acende uma candeia e a coloca debaixo de uma vasilha. Ao contrário, coloca no lugar apropriado e assim ilumina todos os que estão na casa. Assim, brilha a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês que está nos céus. E aí eu quero perguntar para vocês: tem muita gente que congela feijão, por exemplo? Feijão? Congelar feijão? Isso é o que eu faço. E como que você faz para saber se ele está salgado ou não? Eu congelo ele só sem sal. Certo. Mas se por acaso você congelar ele salgado, você salgar ele? Aí tem que descongelar para saber. Sim. E se você salgar ele, sei lá, esqueci, salguei o feijão que já estava salgado, tem como? Estraga, certo. Muitas vezes a gente anda só com sal. Se você parar para pensar, nós estamos sendo sal para quem? É para quem precisa? É para quem realmente necessita desse sal? Porque é muito fácil a gente andar só com o pessoal da igreja, só com quem está estudando na lição, quem está estudando na Bíblia. Mas qual exemplo nós estamos dando para as pessoas que não estão? A gente está sendo sal, a gente está sendo luz para quem está na escuridão. E eu penso dessa maneira: se o melhor jeito, porque eu sou assim, eu sou meio ruim de fazer amizade, eu sou meio travado. A melhor maneira de eu conhecer uma pessoa é alguém me apresentar essa pessoa. E muitas das vezes, a melhor maneira de apresentar Jesus, apresentar um amigo para outro amigo, é sendo amigo dessa pessoa para começo de conversa. Pô, vou na igreja, bora na igreja. Pô, vai ter culto jovem aqui, vamos no culto. Vai ser da hora, acho que você vai gostar. Coisa rápida, mensagem bacana. E a gente tem feito isso na nossa vida, a gente tem agido dessa forma na nossa vida. Cultivar a amizade, gente. Primeiro, de novo, a gente tem que ter cuidado, porque a gente recebe influência todo o tempo, todo dia, para mal ou para bem. Não importa com quem você está andando, influência é influência. Mas se a gente tem um alicerce firme na palavra de Deus, nada disso importa. Não importa com quem você está andando, com que tipo de pessoa é, o que importa é a mensagem que você tem que levar para esse amigo. E a maneira se a maneira mais fácil, para mim pelo menos, é o que eu penso, se a maneira mais fácil de apresentar um amigo é sendo amigo dessa pessoa, por que eu não faço isso com os meus amigos? Porque eu tenho muito amigo aqui na igreja.
Mas também tenho muito amigo que está fora da igreja, muito amigo que faz parte do meu convívio social. Todos os dias a gente conversa, a gente troca ideia, a gente troca experiência. Ah, hoje o dia foi canseira. Ah, hoje eu li uma notícia de tal. Ah, viu a série tal. Você leu a Bíblia hoje? Você conversou com Jesus hoje? O que você tem feito na sua vida para mudar a vida das pessoas ao redor? Isso aqui é a mensagem principal, porque nós somos, querendo ou não, influência para todo mundo está te vendo, e os seus amigos principalmente estão te vendo. Então, a mensagem que eu tenho para deixar curtinha, a mensagem que eu tenho para deixar aqui é: sejam boa influência para os seus amigos, e não meçam esforços para buscar amigos que estão fora. Façam amizade, vão atrás, conheçam pessoas e espalhem o Evangelho. Amém por isso.